Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais uma aula da classe Adultos da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Você já pegou a sua lição? Eu estou com a minha aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar para dar início, a esse estudo juntamente com você. E nós já expomos no quadro o título da lição, que é o seguinte: lição de número 6, Adultos, a condição dos gentios sem Deus. E nós vamos abordar 5 pontos, conforme o pastor Douglas Batista traz, no seu comentário, na sua sugestão, essa colocação aqui. A condição dos gentios sem Deus, sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus. Essa era a nossa condição, a minha e a sua. Muito bem, vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus queremos, meu Senhor, te agradecer pelo dia. Deus querido, por esta oportunidade. Eu sei que o Senhor está neste lugar, o Senhor está conosco. E Pai querido, cada aluno que acionar esse vídeo, peço a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos, peço a Ti, ó Deus, o Teu cuidado, que é sem par, é sem igual. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que Ele seja, Pai querido, como sempre tem sido, um ajudador. Ele nos esforça, Ele nos orienta, Ele tem nos guiado nessa trajetória para o céu. Este tema tão maravilhoso, toda esta lição, Pai querido, te agradecemos pela vida do pastor Douglas Batista, pelo empenho, pela dedicação, pela direção do Senhor na vida desse varão, para nos trazer, Pai amado, um trabalho tão glorioso. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já dissemos do tema. E você deve estar, você que leu durante a semana, a lição de número 6, já deve ter percebido que nós, para quem conheceu a Jesus, não num lar evangélico, num lar cristão, para quem teve a possibilidade de ser tirado do mundo verdadeiramente, sabe muito bem através da lição, porque já tem lido, essa condição de gentios. Era eu, era você, como já falei ainda há pouco. E é interessante como o apóstolo Paulo, ele aborda essa situação, louvado seja o nome de Jesus, na carta aos Efésios, que é a carta que está sendo utilizada para o estudo desse tema tão glorioso, que é a igreja eleita. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, na leitura bíblica em classe, também estaremos abordando aos Romanos, capítulo de número 4. Mas vamos para o início. Já temos o tema, lição de número 6, datada para hoje, 10 de maio. Muito bem. Temos o textuário, temos a verdade prática. Diz o textuário: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aos Efésios 2, 11. Aí vem a verdade prática, que nos diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Coisa maravilhosa, não é? Para quem não tinha direito nenhum, aí agora passamos a co-herdeiros, passamos a usufruir das promessas de Deus. Como o nosso tempo é curtinho, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Vou ler aqui através da lição. Aos Efésios 2, 11, 12. Depois iremos aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 e o 14. Diz aos Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão
dos homens. Aí tem um mistério nesse sacrifício, não é? Nessa circuncisão feita pela mão dos homens. O versículo de número 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a condição dos gentios. Aí vamos aos Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. E o 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E concluindo a leitura, versículo 14, do capítulo 4 aos Romanos, diz assim: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem. Queridos, a lição, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus, tem como ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então nós tomamos posse. E essa é a proposta, através do pastor Douglas Batista, para que nós venhamos entender de uma maneira bem esclarecida, digamos de passagem, não é? Essa abordagem que o pastor faz nesse ensinamento. Muito bem, os objetivos. Tem o geral, que com essa lição é necessário que seja esclarecido que, de modo, os gentios estiveram privados da promessa messiânica, não é? Aliás, messiânica. Muito bem, os gentios não tinham direito a essa promessa. E nós entendemos já, queridos alunos e alunas, muito bem essa condição. E alguns objetivos chamados de específicos, não é? Conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, não é? Muito bem, daqui a pouco estaremos abordando essa situação. Também deixar clara a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E, finalmente, outro objetivo específico é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Não havia possibilidade para os gentios quanto à salvação. Por quê? Porque o plano de Deus era voltado para com Israel. E a igreja do Senhor, os alunos sabem perfeitamente, né, o plano de Deus, quando constituiu, quando formou a nação de Israel. Então, todo um projeto, todo um propósito, toda uma vontade de Deus se voltou para o povo de Israel. E abordando, não é, a lição, a gente vai, meus amados, percebendo, não é, através da introdução, e aqui nós separamos ou identificamos 5 condições que a gente precisa abordar nessa lição, conforme o autor, ele propõe. Aí ele inicia a introdução dizendo: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas de privação. Quais eram elas? Ele escreve: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Eu estava nesta condição, na condição de gentio, porque estava fora do propósito de Deus. Eu estava fora do propósito de Deus.
Porque, amados, é necessário que a gente valorize a salvação em Cristo Jesus. É necessário. E a proposta, mesmo não estando aqui, mas está não de forma clara, mas subentendida, existe aqui uma proposta de que a gente valorize essa salvação em Cristo Jesus, a mudança que Cristo, através da sua palavra, proporciona na vida da gente. Se antes a gente era considerado gentil. A gente era considerado gentil. Aí nós vamos, amados, desenvolvendo aqui o primeiro tópico, e a gente vai resumir, porque no subtópico primeiro, ou como queira chamar, o autor diz, o conceito da circuncisão. O que é a circuncisão? Eu acredito que a maioria de vocês se lembram, não é? A circuncisão faz parte da lei de Deus, não é? Faz parte da lei de Deus como um sinal de pertencer a Deus. Agora é interessante, por que circuncisão? Por que na genitália? Né? Por que no órgão masculino? Aí a gente vai entender, inclusive pela explanação maravilhosa do pastor Douglas, a gente vai entender, amados, que a circuncisão ela tem um sentido de santificação. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele é santo. Mas por que essa cirurgia, não é? No órgão genital masculino. Por que essa cirurgia? Porque, amados, à época havia muita corrupção. Preste atenção a isso. É muito interessante. Havia muita corrupção. E a prática, não é? A prática com relação à idolatria era tremenda, era enorme. E com a corrupção, a idolatria, não é? A sexualidade era depravada. Aí observe só. E o povo de Israel estava mergulhado nisso. O que é que Deus faz? Determina que haja na lei do Senhor a circuncisão. Como se Deus, amados, né, em outras palavras, dissesse, a gente vai trabalhar a sexualidade, porque, amados, é necessário que haja cuidado quanto à prática sexual. Não é? Ela não pode ser realizada de qualquer maneira. E nós não vamos adentrar nessa questão agora, porque estou tocando nesse ponto, porque o autor e a circuncisão têm ligação com relação à prática sexual. E na época era desenfreada, né? Sem cuidado, sem temor, por conta das outras situações que envolvia isso. Não é? Então nós percebemos que Deus coloca esse procedimento caracterizando santificação. Aí nós vamos para o subtópico 3, que fala a circuncisão do coração. Como é interessante quando Paulo aborda e faz essa alusão à circuncisão feita pela mão do homem quando realizava cirurgia, né, no órgão masculino, no sexo masculino, né, que era obrigado, toda a criança nasceu, aos 8 dias de nascimento, tinha que ser submetida a essa cirurgia, não é? A retirada daquela pele no propúcio, né, do órgão masculino, essas coisas que vocês já devem saber. A criança, o bebê, já era submetido a isso. Mas isso era uma ordem, era uma lei para o povo judeu. E observemos que para os gentios não havia nada disso. Não havia nada disso. Porque os gentios não tinham participação no plano de Deus. Com relação ao Messias, não tinha participação. Porque o Messias veio para o povo de Israel. Certo? Aí, muito bem. Aí Paulo faz exatamente essa alusão. Hoje, a cirurgia não é fora do corpo. Presta atenção. Hoje a cirurgia é dentro do corpo. Ou seja, no nosso coração.
E essa cirurgia, só Jesus é quem pode realizar. Vocês estão entendendo como nós somos privilegiados por Deus? A nossa cirurgia, a nossa mudança é de dentro para fora. Israel, à época, não é? Louvado seja Deus. Da lei onde a circuncisão era obrigatória, era o homem que fazia. Comigo e com você, não. A obra quem fez foi Deus. Você pode dizer amém por isso? Que coisa gloriosa, né? E Paulo faz toda essa alusão, né? E aqui eu pego, um gancho no texto que diz assim: a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, não é? Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a glorificação dessa condição de participante das promessas de Deus, nós não devemos a homem nenhum. Lá no passado, o homem fazia a cirurgia, cumpria a lei, mas era o homem, era a mão humana que realizava. Na nossa condição, não. O próprio Jesus fez a mudança. Glória a Deus. E a gente corre, né? Vamos ao segundo tópico da lição. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós temos, né, a circuncisão. Era essa cirurgia. E circunciso, os gentios que não participavam desse processo. Não é? Muito bem. Aí nós vamos para o tópico, aliás. O tópico 2, né, que vai tratar estranhos ao conceito da promessa. Né? Aí observem, os gentios não estavam sendo alcançados pela promessa do Messias, então eles estavam sem Cristo. Eles viviam separados de Israel. Olha, a coisa era tão séria que o judeu não compartilhava com os gentios. Salvo se o estrangeiro, né, fosse comprado, né? Ele podia participar até da circuncisão. Mas, caso contrário, o judeu não se aproximava, não partilhava nada com o gentio. Imagine, amados, quanto à salvação. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Aí a gente faz uma alusão. Hoje o mundo lá fora, né? Hoje o mundo lá fora parece ignorar e está sem conhecimento nenhum de Cristo. Mas tem um detalhe. Hoje a igreja prega o Evangelho. Hoje a igreja mostra o Calvário. Né? Então o ímpio hoje, né, ele não pode dizer que não ouviu falar de Jesus. Né? Ele pode até estar sem Cristo, mas é uma opção que ele faz. Né? E você sabe que Deus, ele permite o livre arbítrio, não é verdade? Muito bem. Aí no tópico 2, nós temos o título Os Estranhos ao Conceito da Promessa. Que promessa era essa, presbítero Ivan Newton? A própria promessa com relação à vinda do Messias, do Salvador. Glória a Jesus. E aqui o autor diz, também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós temos particularidades com Deus. O ímpio lá fora, ele não tem particularidades com Deus. Desconhecem, não é? Desconhecem. E, amados, a época de Moisés, a época de Abraão, né? A época de Davi, glória ao nome de Jesus, havia também essa condição de desconhecimento do homem. Então, eles eram alienados. Alienados no sentido de não terem conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, no subtópico 3 do tópico 2, o autor diz, alienados aos pactos das promessas. Aí ele cita vários pactos de Deus estabelecidos com os patriarcas israelitas.
Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, não é? Aí o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, certo? O pacto davídico, todos esses pactos, essas particularidades, envolvia a vinda do Messias. E os gentios estavam sem conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando, porque toda a aliança de Deus era para com Israel. E a gente vai para o tópico 3, para chegar aqui sem esperança e sem Deus. O mundo lá fora, ele vive sem esperança, ele vive sem Deus. Já ouviram falar, mas não tem a esperança que você tem. Não tem a esperança que eu tenho em Cristo. Porque eu tomei posse das promessas de Deus. Eu tomei posse da vida futura, da vida eterna, com Deus. E o ímpio está vivendo sem a esperança e sem Deus. Aí o autor, não é? Através de Paulo, não é? Dos comentários de Paulo, dos escritos de Paulo aos Efésios, ele fala dessa esperança do gentio desprovido dessa esperança. Aí ele diz, a palavra esperança traz a ideia de confiança. No momento que estamos vivenciando, não é? O isolamento, o distanciamento, a igreja está convicta, não é? O mundo, já temos percebido o desespero, mas a igreja está convicta. Por quê? Porque a igreja tem esperança. Esperança em quem? Em Deus. A igreja sabe que o Senhor, através de Cristo, garante a vitória para a igreja. A vitória para a igreja. Aí observemos, amados, qual era a condição dos gentios, qual é a condição do ímpio hoje, se não atentar para Cristo. Se não atentar para Cristo. Vai ter uma vida sem esperança, vai ter uma vida sem Deus. Mas aí Deus, amados, teve misericórdia dos gentios. E nós fomos alcançados. Olha que maravilha. Nós fomos alcançados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, viver sem esperança é não ter em quem confiar. Se bem que os gentios, eles estavam envolvidos, não é, com muitos deuses. Observe como era complicada a vida dos gentios. Eles eram invadidos por falsos deuses. Deus para cada situação. Para qualquer situação havia um Deus. Eles tinham a fé direcionada, não para o Deus de Israel. Mas para os falsos deuses, eles tinham, né, o direcionamento da fé. Como hoje, irmãos, acontece da mesma maneira. A igreja prega Cristo, a igreja prega o Deus de Israel, e o mundo se envolve, né, de acordo com a fé que eles têm, a crer no ídolo, na pessoa, né? Porque existe credo em pessoa, fisicamente falando, não é? Em Deus, assim, pessoas. E assim o ser humano vai vivendo, né? Com aquela fé depositada em um homem, não é? Muito bem. Então, já entrando para a finalização, o ímpio ou o gentio sem Deus no mundo. A expressão sem Deus, diz o autor, não significa que os gentios não serviam. Serviam. Né? Serviam mais dessa forma que nós falamos. A deuses falsos. A fé desenvolvida nessa situação. Não é? Porque eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Aí observe, para que a gente chegue na conclusão. Observe para que a gente chegue na conclusão. Você percebe mudança na sua vida? Você percebe mudança? É muito interessante isso. Mudança, não é? Porque aqui no livro, né, do próprio pastor Douglas Batista, que trata da igreja eleita, né, ele faz esse esclarecimento
Desculpe. Ele faz esse esclarecimento de uma forma muito gloriosa, né? Muito gloriosa. Porque ele associa, não é, a circuncisão, ele associa a circuncisão na nova aliança, ou seja, Cristo crucificado, melhor dizendo, Cristo pregando o Evangelho, né? Operando milagres e maravilhas, a nova aliança. A nova aliança. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, né? E a esperança para quem nele confiar, para quem nele acreditar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí lembrei, amados, né? Do que nos proporciona, né? A regeneração em Cristo Jesus. Né? Na condição que éramos gentios, agora cordeiros, coparticipantes, não é, do reino de Deus. Do reino de Deus. Aí vem mudança na vida da gente. E nós precisamos entender isso. Tem que haver mudança. Não pode se continuar do mesmo jeito. Eu não posso, irmãos, depois que eu confesso a Cristo como Salvador, ter o mesmo ritmo de vida. Eu não posso. Alguma coisa tem que mudar. Porque o Espírito propõe mudança na vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Né? É a nova aliança. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que minha mãe, quando passava algum tempo sem ver alguém, a pessoa vinha diferente, se encontravam e a pessoa estava diferente, ela falava geralmente assim, quem te viu, era isso que ela dizia, quem te viu e quem te vê. Está entendendo? Quem te viu e quem te vê. Na vida do crente é assim. O mundo tem que olhar e expressar-se dessa forma. Quem era o Ivanildo? Quem era a Maria? Quem era o José? É a mudança. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque nós fomos alcançados pelo grande amor de Deus manifestado na graça, através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Dá para a gente valorizar todo esse plano de Deus, né? Porque se a gente for observar, amados, o tempo não dá, mas se a gente for observar, vocês lembram daí de Raabe, a meretriz? Ela entrou na linhagem de Jesus. Ela era israelita? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram de Ruth? Ruth era moabita. E entrou na linhagem, olha o plano de Deus, já avisando os gentios, né? Não é coisa maravilhosa a ação de Deus para com a vida do ser humano? Porque Deus, quando criou o homem, ele se interessou por aquela criação, não é? E formulou planos, né? Onde o homem passaria a ser adorador do Deus Criador. Muito bem, a gente vai para a conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Tudo isso que a gente conversou rapidamente. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Valorizemos a salvação em Cristo Jesus. O plano inicial, Israel. Mas o plano de Deus nos alcançou. Amém, igreja? Amém, meu irmão, minha irmã, alunos da classe dos adultos. Nós agradecemos a Deus, não é, por esta oportunidade, que nós possamos, com esse diálogo, ter lhe ajudado, não é, ter contribuído para que você entenda e reconheça o valor do plano de Deus salvífico, né, em Cristo Jesus. O plano da salvação que lhe alcançou, que me alcançou. Não é? Inicialmente não era para mim, mas eu fui incluído. Por conta de quê? O amor de Deus e a misericórdia. E assim a gente ora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua palavra gloriosa. Te louvamos pela vida de
cada aluno, de cada aluna da classe dos adultos, para a glória e honra do nome de Jesus. Dê crescimento, ó Pai, a esta escola, este instrumento tão glorioso que utiliza a tua poderosa palavra para ir acrescentando na vida de cada crente, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Este campo, em Fernão Velho, dê crescimento espiritual, material. Pai querido, pastor do campo, pastor Josivaldo Gomes, o colocamos em tuas mãos mais uma vez, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.